Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Andiara, de língua portuguesa, com mais uma aula para o nono ano. Bom, o que vamos falar nessa aula? Nessa aula, nós vamos falar de pontuações. Como na aula passada vimos sobre o uso da vírgula, nessa aula seguiremos falando de sinais gráficos e de pontuação, mas sobre o uso da interrogação, exclamação, ponto final, crase e travessão. Mas, professora, o que é sinal gráfico? Então, bora lá. Sinais gráficos ou diacríticos são certos sinais que se juntam às letras, geralmente para lhes dar um valor fonético especial e permitir a correta pronúncia das palavras. Como exemplo, nós temos o sinal agudo, a cedilha, o tio, o chapeuzinho, o circunflexo, o apóstrofo, o acento grave. Esses são sinais gráficos. O acento grave, em português, ele representa a crase, que ele mescla o encontro de duas vogais. Quando eu tenho uma letra A, que é uma preposição, e se contrai com algum determinante, que pode ser ele um artigo definido, feminino, ou pronome demonstrativo começado pela mesma letra. Então, eu vou ter aí a mistura dessas duas letrinhas. Aí, o meu acento ele não vai ser mais gráfico, ele vai ser o acento grave. E o acento agudo? O acento agudo é um sinal gráfico utilizado em todas as vogais da língua. Quais são as vogais que nós temos na língua portuguesa? A, E, I, O, U. Aprendemos isso desde os tempos que começamos a estudar. Então, nessas vogais, utilizamos o acento agudo. Eles marcam a sílaba tônica, que é a mais forte de uma palavra, e, portanto, são utilizados nas vogais abertas e semi-abertas. Meu Deus, professora, o que são vogais abertas e semiabertas? Uma vogal aberta é uma vogal que, em sua pronúncia, o ponto de articulação se dá através do maior abaixamento da língua, abrindo seu canal bucal para a passagem do ar. A pequena elevação da língua em direção ao palato, quer dura ou quer mole, produz as vogais chamadas semi-abertas. Agora que a gente entendeu um pouco sobre os sinais gráficos, voltaremos a falar de pontuações. E aí vocês vão perceber por que eu falei um pouco de sinais gráficos, sendo que o foco dessa aula não são esses sinais que eu tenho agudo, circunflexo. O foco da aula é pontuação. Então, eu fiz apenas uma recapitulação para vocês do que vem a ser aí essa palavra sinais gráficos na língua portuguesa. Bom, recapitulando os sinais de pontuação, são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como têm a função de desempenhar questões de ordem estilística. Então, por que eu falei de sinais gráficos? Porque os sinais de pontuações eles são sinais gráficos. E por que eles são esses sinais gráficos na língua portuguesa? Porque eles têm um valor fonético, um valor que transmite o som. Ele que vai dar a entonação daquilo que eu estou falando. Então, por isso que quando eu me refiro a pontuações, eu me refiro aos sinais gráficos. São eles o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Bom, começaremos falando do ponto de exclamação, que é o meu sinal gráfico de exclamação. Esse é um sinal de pontuação utilizado para indicar entonações exclamativas. Então, se eu perguntar, para que serve o ponto de exclamação? Ora, professor, para exclamar. Não,
claro, é óbvio, né? Mas a sua função dentro de uma frase, dentro de um texto, é o quê? Transmitir entonações de alegria, de surpresa, de admiração, tá? Em razão disso, o ponto de exclamação era chamado ponto de admiração até o século XVII. Curiosamente, a Bíblia impressa no português inclui o ponto de exclamação pela primeira vez em meados do século XVIII, em 1748. Isso é uma curiosidade para vocês, aonde esse ponto de exclamação apareceu lá em meados do século XVIII. Alegria, dor, súplica, surpresa, espanto e etc. são alguns dos sentimentos que podem ser expressos mediante o uso de exclamação. Então, bom, para que serve a pontuação na minha vida? Como eu falei no começo, a pontuação, representada pelos sinais gráficos, ela serve para transmitir aquilo que eu vou estar expressando no momento, os meus sentimentos. Ela vai dar entonação à minha fala. E aí vai estar transmitindo os meus sentimentos, o que eu quero falar, o meu espanto, aquilo que eu quero passar. Esse passar para vocês são transmitidos pelos sons. Os sons que são representados pelos nossos sinais gráficos de pontuação. Então, como eu estou falando de uso da exclamação, eu tenho um exemplo aqui para vocês. Olha lá, que belo dia. Então, vamos pensar que eu estou com essa frase, e essa frase ela não está pontuada. E vamos pensar que eu vou colocar no final da palavrinha dia, eu vou colocar ponto. Aí ele vai ficar, que belo dia. Ponto. Agora, eu estou usando a exclamação, onde eu quero transmitir os meus sentimentos. Que belo dia! Não acredito! Nossa! Os exemplos ativos são de frases exclamativas, que são de uso mais comum do sinal de exclamação. Mas ele também pode ser usado em frases imperativas. Esse tipo de frase são as que exprimem algum tipo de ordem, conselho, pedido. O ponto de exclamação aparece com frequência em mensagens de ordem. Ana, cale-se agora. Rafael, já do quarto. Os moradores do edifício devem economizar energia elétrica. E além dessas frases, ele também pode ser usado para expressar interjeições. E o que são interjeições, professor? São palavrinhas que vêm transmitir as sensações. Então, por isso que dispensa orações mais elaboradas e são conceituadas pela gramática como verdadeiras orações. E como tal, sempre são finalizadas com o ponto de exclamação. Veja exemplos. Ufa, tchau, viva! Então, além de eu usar aí a interjeição, que é a palavrinha que vem transmitir a minha sensação, eu pontuei com um ponto de exclamação, aonde vai estar me dando essa intencionalidade na minha exclamação de surpresa, de admiração, de espanto. Bom, então já que acabamos de falar agora do sinal gráfico de pontuação, exclamação, nós vamos falar do ponto de exclamação agora junto com vocativo. Então, professora, o que é vocativo? Vocativo é um termo acessório da oração que denota chamamento ou invocação. Todas as vezes que vocês ouvirem falar a palavra vocativo, vocês pensam que é um chamamento ou uma invocação de algo ou alguém. Quando a pausa da invocação for mais longa, geralmente é empregado o ponto de exclamação, por exemplo. Não diga isso, Sérgio. Então, qual que é o vocativo aí? Eu estou fazendo chamamento para quem? Para o Sérgio.
Então, Sérgio é o meu vocativo. Agora, eu estou dando o quê? Uma pausa de invocação mais longa. Não diga isso, Sérgio. Eu vou usar o quê? O ponto de exclamação, para que esse chamamento ele tenha a intencionalidade de ficar algo mais, mais longo, mais expressivo. No entanto, há alguns casos em que os pontos de exclamação são empregados no início da frase e depois do chamamento. Lúcia, venha para a festa. Ou ainda podem aparecer numa frase que tem somente a expressão de chamamento. Pessoal, agora que nós já vimos aonde usar o ponto de exclamação, para que ele serve, nós vamos falar um pouquinho do ponto de interrogação. E o ponto de interrogação? É uma pontuação representada pelo sinal gráfico de interrogação. Ele tem a função de induzir o leitor a entoar a frase em que ele é colocado como uma pergunta ou uma dúvida. No entanto, esse sinal só deve ser usado nas frases interrogativas diretas, que são aquelas iniciadas com pronomes interrogativos, que são que, quem, qual e quanto. E agora eu vou falar para vocês uma curiosidade. A origem da interrogação. Como que iniciou aí essa interrogação? Acredita-se que o ponto de interrogação é uma abreviação do latim quaestio, que significa interrogação ou questionar. Esta abreviatura era representada pela sigla CO, que mais tarde foi reduzida para um Q, minúsculo, posicionado em cima de um O pequeno. O ponto de interrogação também pode ser usado junto de outros sinais. Ponto de interrogação com ponto de exclamação. Enfatiza uma pergunta e uma surpresa ao mesmo tempo. Uma pergunta e uma indignação ao mesmo tempo. Exemplo. Como você pode achar isso de mim? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo eu estou indignado. Eu estou transmitindo aí uma indignação. Ponto de interrogação com reticências, quando a pergunta envolve dúvidas. Mais para frente, vocês vão saber o que é o sinal de reticências, mas vamos focar aqui no ponto de interrogação. Exemplo, o que Maria está fazendo ali? Perceberam que, além de uma pergunta, eu tenho dúvidas. E o reticências dá uma intencionalidade, para adiantar um pouquinho, de continuidade. Tá? Depois vocês vão ver mais para frente. Ponto de interrogação com aspas. Pergunta inserida na fala de outra pessoa, do discurso ou de um personagem. Já vimos em outras aulas o discurso, né? E quando nós vamos usar a fala de uma outra pessoa, uma pergunta de outra pessoa inserida na fala de alguém, nós vamos colocar entre aspas. Então, exemplo. José perguntou: querem baunilha ou chocolate? Porque eu estou usando o quê? A fala de José. Então, eu coloquei ela entre aspas. Como é uma pergunta, usei o ponto de interrogação. E o ponto final, minha gente? O ponto final, olha, uma dica para vocês que eu estou lembrando agora, para vocês não se perderem nesses sinais gráficos de pontuação. Professora, onde que eu vou colocar, enfiar tudo isso? É só vocês perceberem que os sinais de pontuação, eles têm a finalidade, né, de entonar, de transmitir aquilo, os sentimentos, aquilo que eu quero me expressar com a frase que eu estou falando, a oração que eu estou falando, o texto que eu estou lendo. Então, ele vai transmitir e vai expressar aquilo que eu estou querendo dizer realmente. Aí vocês conseguem pontuar esse texto adequadamente. Correto? Então, vamos lá. O ponto final representa a pausa máxima na voz.
A melodia da frase indica que o tom é descendente. Emprega-se principalmente para fechar o período de frases declarativas e imperativas. O que são frases declarativas? Eu declarei algo, ponto. Então, exemplo. Contei ao meu namorado o que eu estava sentindo. Ponto, eu declarei o que eu contei para o meu namorado. Agora, veja bem como esses sinais de pontuação têm a intencionalidade de mudar aquilo que eu quero dizer, se eu não colocar ele de maneira correta. Vamos pensar que ali, contei ao meu namorado o que eu estava sentindo, eu colocasse uma interrogação. Eu já não estava declarando aquilo que eu contei, eu estava perguntando. Contei ao meu namorado o que estava sentindo? Mudou. Mudou a intencionalidade da fala. Então, perceba-se que se eu usar esses sinais gráficos de pontuação de forma errada, eu posso querer falar uma coisa e dizer outra. Vamos continuar. Faça o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Ponto. Eu declarei. Façam o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Ponto final. Mais uma dica. Se eu colocasse aí, vamos supor, um ponto de exclamação. Essa frase já não ficaria declarativa. Essa frase ficaria uma frase de surpresa, uma intencionalidade de dúvida. Faça o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Eu já tenho aí dúvidas se vão prestar atenção ou não. Então, eu mudei a intencionalidade. Esses sinais gráficos de pontuação, a maneira que eu vou usando eles nas orações, nas frases e no meu texto, eles vão dando a entonação correta daquilo que realmente eu quero transmitir. Bom, o ponto final, ou simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases, marcando uma pausa mais longa. De tal modo, o ponto final é um sinal de pontuação, que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Note-se que, se as frases forem interrogativas, utilizamos o ponto de interrogação. Se forem exclamativas, o ponto de exclamação, como o exemplo que eu já dei para vocês, que eu consigo mudar a intencionalidade daquilo que eu estou escrevendo. Outros usos do ponto final. Além disso, o ponto pode ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Então, por exemplo, eu vou fazer a abreviação da palavra dona. Eu não vou colocar só um D, senão vai ficar uma consoante perdida. Eu tenho que colocar D. Maria. Né? A abreviação de Dom, D. João. A abreviação de Senhor, SR. A abreviação de página, PG. Se eu colocar só lá o PG, eu vou pensar que vocês estão colocando uma letra, uma consoante para eu aprender o que é o alfabeto. Né? Então, não é isso. Eu tenho que colocar o ponto. Organização das Nações Unidas, dentre outros, né? ONU. Então, eu vou escrever o quê? O.N.U. Então, ele também é usado com essa intencionalidade. Na matemática, o sinal de ponto final é utilizado para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2.3 é igual a 6, porque lê-se 2 vezes 3 igual a 6. Vê como o português está inserido em todas as matérias. Exemplo de frases com ponto final. Então, como eu falei, frases declarativas. Então, vamos lá. Mariana foi até o supermercado comprar frutas. Pronto, declarei o que Mariana foi fazer, acabou. Ponto final. Frases negativa. Mariana não foi ao supermercado hoje. Ponto. Frases imperativas. O que são imperativas? Vocês lembram? Não lembram, sexto ano? Que nas aulas passadas, nós vimos o verbo no imperativo? E vocês montaram até a tabela de verbos no imperativo? O que é verbo no imperativo? É aquele que vem para transmitir ordem, pedido, conselho ou súplica.
Então, quando eu tenho essas frases imperativas, eu vou usar o ponto também. Venha comprar esse produto. Ordem. Venha comprar esse produto. Ponto. Não venha com esse discurso. Ponto. Então, são frases imperativas. Concluindo, esse ponto final eu uso tanto em frases declarativas quanto em frases imperativas. E assim, com o ponto final, encerramos mais uma aula, tá? Então, a aula está encerrada, ponto. Breve ou uma outra oportunidade, veremos os outros sinais gráficos de pontuação. Até mais, ponto.